Nosso anfitrião de toda sexta-feira, doutor Fábio Agenta. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado da recepção de sempre, Marcela. Sempre bom voltar aqui na bancada, né, do Saúde e Longevidade, né, que estamos aí há mais de ano juntos, Que ano e assim meio já, seja. ano e meio, né? De muito faleiro bom. Quando não estou aqui, sempre tenho colegas competentes aí dando sequência ao programa e, sobretudo, aí, Marcela, professor João Edson, que hoje está... férias? Não, é compromisso. Compromisso. Tinha um compromisso de família, tá no Paraguai. Muito bem. E depois aproveitou para fazer umas comprinhas, né? Se só quiser encomendar alguma coisa, ainda dá tempo. Um vinho, quem sabe, né? Um abraço para o professor João Edson, então. Obrigado mais uma vez, Marcela. Imagina. Obrigado aos nossos queridos rádio ouvintes, Saúde e Longevidade aqui da CBN Cuiabá. Marcela, hoje eu recebo uma personalidade da cardiologia e do esporte no Brasil. Ele é nada mais do que o fundador da cardiologia do esporte. Que isso? Ele ganhou o prêmio Jabuti de literatura científica, que é o prêmio máximo no Brasil. Estou falando com o doutor professor Nabil Goraieb, de São Paulo. Boa tarde, professor. Boa tarde. Puxa, que honra estar com vocês. Figuras importantes e, aliás, bonitas. Eu estou olhando aqui no vídeo. Realmente é uma satisfação. Muito obrigado. Doutor Nabil, uma referência no assunto. Quando recebi a pauta que fui lá olhar a história do senhor, o currículo, essa biografia, é uma honra. A gente agradece muito a presença aqui, virtualmente, mas conversando com a audiência aqui do nosso estado de Mato Grosso. O senhor seja muito bem-vindo. Obrigada por aceitar o convite aqui do doutor Fábio Agenta. E por aqui, doutor, a gente tem sempre, não é, doutor Fábio, o bom costume, a gente chama assim, de aproximar os nossos convidados da audiência cuiabana e mato-grossense. Eu vou pedir para o senhor falar um pouco da sua trajetória profissional e pessoal, para quem ainda não conhece, conhecer um pouco mais, e depois a gente vai entrar nessa pauta com força total, porque é um assunto que interessa muita gente, mas antes a gente quer conhecer um pouco mais da sua história, doutor. Muito obrigado. Eu me formei em 1970 em Sorocaba, Faculdade de Medicina da PUC de São Paulo, e fui fazer pós-graduação no instituto, na época chamava de cardiologia e hoje se chama Dante Pazanese, que o diretor fundador foi o Dr. Dante Pazanese. E o diretor de cirurgia era o Dr. Adib Jatene, o nosso grande ícone da cardiologia brasileira e mundial, o professor Adib Jatene. E fiquei 3 anos de residência e acabei trabalhando lá. E, por acaso, apareceram... Eu trabalhava com o professor Michel Batluni, que era um professor de cardiologia, nosso líder científico, e ele atendeu um jogador de futebol nos anos 72, por aí, 73, que era um jogador da seleção brasileira, que estava jogando no Morumbi e tomou uma bolada, sei lá, ele achou que tomou uma bolada no peito e foi parar no hospital, no Dante Pazanese, para a gente examinar. E eu sei que se reuniram para examiná-lo, o doutor Adib Jatene, doutor Renato Dupral, que criou a Unicor, doutor José Fer, que fundou e criou o Hospital Alberto Einstein, em São Paulo, o doutor Dante Pazanese, todo mundo. Olhava um para a cara do outro e falava, bom, e aí? Como, e aí? 23 anos, jogador de futebol e tem infarto? Como é que pode ser uma coisa dessa? Foi assim um negócio, bom, ninguém tinha ideia de tratar o infarto, mas como é que pode dar um infarto no jovem? Ainda Sim. mais jogador de futebol, seleção brasileira, quer dizer, não é qualquer um. Eu sei que no fim foi um problema. Tratamos ele como um paciente, e sendo paciente, então, foi assim feito, é como a gente brinca, eu falei para o doutor Fábio, é trocar o pneu com o carro andando. E fomos tratando desse jogador, e ele saiu-se bem. Dali a algum tempo me aparece um goleiro do Corinthians, que desmaiou no jogo. E aí o médico do Corinthians, que era meu colega de faculdade, o Osmar de Oliveira, que era jornalista também, me liga falando, Nabil, o goleiro, que era, naquele tempo, era o Cássio do Corinthians, era o melhor jogador, ou o Hugo, né, hoje. Bom, atendendo os jogadores, ele tinha um sopro enorme no coração, um sopro maluco.
A pressão dele, doutor Fábio, era 21/2. Poxa. Uma coisa assim, quer dizer, o coração dele tinha uma válvula totalmente destruída, por natureza ou por reumatismo. E aí, o que a gente faz? Foi todo mundo de novo, um a cara do outro. E agora? O que a gente faz com um jogador de futebol desse nível? Bom, enfim, foi tratado, etc. Mas nós aprendemos o seguinte: nós não sabíamos nada de jogador de esporte. E começamos a estudar, por conta disso, os atletas. Aí veio jogadores do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Santos, seleção brasileira de futebol, do Bragantino, quando foi campeão. O Nabi Abichedid trouxe o Bragantino, que o técnico era Luxemburgo. E aí fomos aprendendo, estudando, pesquisando, e hoje, 55 anos depois, já se consolidou dentro da cardiologia mundial e brasileira a cardiologia do esporte, que não é uma especialidade médica, mas o cardiologista do esporte é o cardiologista que tem também a especialização em medicina do esporte. E aí acabei caindo no colo de vocês aí em Cuiabá. Ah, o senhor é uma referência em medicina esportiva e a gente começou a entender, não é, doutor, onde que nasce esse interesse, essa relação, e ele já foi arrumando, consertando o pneu com o carro andando. E que honra, né, Marcela? O Dr. Nabil aí, ele narra a história do esporte, da cardiologia, né? E participou, né, nessa fundação, vamos assim dizer, da medicina do esporte junto à cardiologia, e que hoje é referência para o mundo todo. O professor Nabil escreveu vários capítulos, vários livros, várias diretrizes nesse sentido, e é uma honra estar com o senhor aqui. E também acho oportuno, professor, porque tivemos recentemente aqui no Mato Grosso, o que despertou aí também uma preocupação, né, da população, um caso de morte súbita de um fisiculturista, né, de 30 anos, e do outro lado, professor, um sargento, se eu não me engano, aposentado, em torno de 47 anos de idade, que foi jogar aquele futebolzinho do final de semana e teve morte súbita no campo, né? Ou seja, quando eu falo de um fisiculturista, 30 anos, morte súbita, um indivíduo de 40 e tantos anos jogando futebol de final de semana, morte súbita, certamente a população preocupa, né, professor? Que causas, como pode isso, né? E vamos lá, são fatores diferentes, né? São dois exemplos diferentes, de acordo? De acordo. Interessante, né, tocar nesse assunto assim. Veja que coincidência sei lá se é de Deus. Ontem morreu uma moça de 23 anos numa academia no Rio de Janeiro. E o pior, diziam que ela tinha um problema cardíaco, que ela nem sequer fez exame nenhum, como infelizmente as academias não precisam fazer exame nenhum, e ela foi fazer atividade física de academia, na esteirinha, na bike ou alguma coisa assim, e acabou tendo morte súbita. E o pior de tudo, infelizmente a morte é a nossa certeza, mas não nessa idade desse jeito. Não tinha nem sequer um desfibrilador, nem material para atendimento de urgência nessa academia em Copacabana, hein, que é o bairro mais famoso do Brasil. Em Copacabana. Então, fica aí você comentando esses dois casos aí de Cuiabá. Veja só, há uns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, também tivemos a morte em Cuiabá de uma advogada numa corrida de rua, meia maratona de Cuiabá, ou maratona de Cuiabá, agora não lembro mais, mas ela acabou morrendo durante a corrida. Dá a impressão, quando a gente fala assim, que, nossa senhora, o esporte mata. E eu queria começar o seguinte: primeiro, esporte nunca matou. Nunca. Não mata. O que mata são doenças não diagnosticadas ou não valorizadas. Eu tenho lá minha pressão alta, mas está aí, está um pouquinho alta, só não vou dar bola. Ou então eu uso drogas. E não é cocaína, maconha, não. É oxandrolona, ou testosterona, ou desses outros anabolizantes. Esse é o grande. Ou então vou tomar
esses fat burners, esses queimadores de calorias, que as pessoas acham que é como se tomasse um energético qualquer. E aí eu gostaria já de aproveitar e diferenciar. Uma Claro. coisa é o energético autorizado pelo governo, pelo Ministério da Saúde, tudo, que tem nas praças, você compra a latinha de energético. Na latinha de energético tem duas, três, tem algumas substâncias. Uma delas é a cafeína, e a cafeína equivalente a uma xícara e meia de café, 70 ml de cafezinho. Quer dizer, não é nada problema, vai. Só que as pessoas misturam energético com vodka, com Whisky. gin, e aí acontecem os problemas. Aí vai ter, porque o que acontece? A bebida alcoólica, ela tem um efeito que a gente chama depressivo, ela diminui, vamos dizer assim, a atividade cerebral, a pessoa tem sono. E o cafezinho, a cafeína, é estimulante. Então imagina o cérebro de quem toma uma lata, ou uma não, toma várias latas de energético com bebida alcoólica, na balada ou no happy hour, e o cérebro vai ficar lá, cafeína estimulando, a bebida alcoólica deprimindo. O que eu faço? Então ele tem problemas, vai ter efeitos colaterais, vai ter aceleração do coração, vai ter problema. Se você tomar uma latinha de energético, teoricamente, na maior parte das pessoas não acontece nada. É um cafezinho. Sim. Agora, eu vou tomar 3, 4 latinhas, mais bebida alcoólica, vai acabar tendo arritmia e pode acabar tendo uma morte súbita, uma parada cardíaca, uma aceleração. Essas outras mortes que aconteceram em esportes, seguramente tinham algum problema que não foi valorizado. E eu insisto, nós estimulamos para ter longevidade fazer atividade física. Faz parte das nossas ferramentas de uma boa vida. Não existe vida boa sedentária. Infelizmente, é tão gostoso sentar no sofá, ligar a Ah, doutor. televisão, cervejinha e as pipocas. É maravilhoso, só que isso tem que ser momento, não é o tempo É. todo. E doutor, eu fiquei Então, pensando aqui, desculpe interrompê-lo, mas essa pergunta já não, apareceu aqui 3 vezes. Estão perguntando assim: quais os sinais, então, que a gente deve ficar atento durante a atividade física? Que pode ser ali um sinal de perigo, que o corpo está dando um sinal que não está dando, não tá, tem algo errado durante a atividade física. Eu tenho aqui o Eduardo que pratica corrida, eu tenho aqui o Luciano falando que pedala, e eles querem saber, Marcela, e durante a atividade, a prática de exercício, qual sinal pode indicar algum problema cardíaco, doutor? muito legal essa pergunta, porque é exatamente onde nós, eu e o Fábio e os médicos em geral, os cardiologistas, tem maior preocupação. Você é dona do seu corpo, você vai fazer uma corrida de rua, ou vai jogar no clube, ou vai jogar numa associação qualquer, é você que tem que tomar conta da sua máquina. Infelizmente, aqui não existe uma ditadura obrigando que você decide o que você quer fazer. As pessoas têm que, primeiro, fazer uma avaliação médica competente. Não adianta aí, como eu já peguei, infelizmente, um otorrino examinando um atleta para fazer provas de maratona, porque ele resolveu estudar esse assunto. Falou, gente, não é assim que faz. Tem que ir no especialista que entenda de exercício físico. E os sintomas de alerta são aqueles que acontecem durante a atividade física. Você está fazendo uma atividade e nunca sentiu nada, de repente você sente uma queimação na boca do estômago, uma dor nas costas, uma falta de ar que não era comum, o coração disparou um pouco mais, acelerou demais. São pequenos sintomas que dão um alerta. E o que você vai fazer nessa hora? Ah, eu vou correr um pouco mais para ver se passa? Não, para, stop, para, senta e vamos ver o que está Sossega. acontecendo. Na hora que você sentiu alguma coisa diferente, não vamos esquentar para ver se melhora. Não vai melhorar, pode até matar. Então, sentiu algum mal-estar que não é habitual, não quer avisar ninguém, fica discreto, vai procurar uma assistência médica que vai dizer para você o que você tem.
É muito raro do nada acontecer alguma coisa. Sempre tem um aviso. Um levantamento que foi feito em 8 milhões de frequentadores de academia nos Estados Unidos foi muito interessante. Esse levantamento já tem mais de 10 anos atrás. Eles quiseram saber durante um ano quantos morriam em academia, o que eles tiveram de aviso. Encontraram 66 mortes. Parece pouco, mas não é para morrer, né? Numa academia, pelo amor de Deus, morrer em hospital. Então, o que aconteceu? Todos eles tiveram algum sintoma e não avisaram para ninguém. Começou a dar uma queimação. Vai ver que eu comi alguma coisa que me fez mal durante o exercício. Sentiu algum sintoma não habitual? Para. E vamos ver o que acontece. Quando você está dirigindo o seu carro, você começa a ouvir um barulhinho esquisito no pneu, você não vai parar para ver o que está acontecendo? Todo mundo vai parar para ver que tem alguma coisa solta, tem alguma pedra. Então, realmente, qualquer sintoma diferente, dor, falta de ar, palpitação, aceleração do coração, tontura. Nós não temos uma lista de 20 sintomas, são 4, 5 sintomas, alguma coisa diferente. E eu vou contar mais um caso. Velho é bom por causa disso, ele sabe de caso de monte, viu? Bom ser. A gente quer ouvir as suas histórias, doutor. Sabe quantos anos eu tenho, Marcela? Quanto, doutor? Vamos ver. 1, 2, 3. Quer que eu palpite? Fala. Eu acho que o senhor Palpita. Palpita. Vou fazer 79. Eu ia falar 66. 79, porque joguei basquete até 3 anos atrás. Tá um menino, né? Desde criancinha. O senhor está muito bem, doutor. Quero essa receita. Eu não vou falar quantos anos eu tenho aqui, porque eu minto, né, doutor? Eu vou mentir. Você deve ter 26. 26 anos. Ai, doutor. Então, para chamar o Fábio tem 30, o Fábio tem 38. Já trintou, doutor? 5.0. Obrigado, professor. Eu já nem sei mais o que eu estava falando. O problema é importante a gente lembrar. O senhor falou que ia contar um caso aqui pra gente. Então, agora qual deles que eu vou contar? Daqui a pouco. Não, deixa eu ver se eu vou lembrar. Não, eu vou contar um caso melhor ainda. Então... No Texas, fizeram um estudo sobre idosos. Pegaram lá, o americano gosta muito disso, o quarteirão da esquerda versus o quarteirão da direita. Não sei se já ouviram falar. Eles têm essa mania. Naquela rua, o quarteirão um contra o outro. Então, selecionaram 300 indivíduos acima de 65 anos que faziam atividades físicas diárias. Pelo menos 30 minutos diários de caminhada, não precisa correr, caminhada, exercício físico. E compararam com outros 300 que gostavam de só ficar sentados. Não faziam nada, no máximo ajudavam a lavar prato da esposa dele na casa dele e ficava de pé, mais nada. E levaram eles para um auditório grande. Nesse auditório, isso foi feito em Houston, no Texas. Puseram nas paredes mais ou menos uns 30 quadros de artistas americanos de Hollywood, tipo cantor também. Tem a foto do Frank Sinatra, a foto do Gary Cooper, do Clint Eastwood, todas as fotos de todo mundo, dessa turma em volta, e todo mundo que estava sentado lá tinha que escrever a foto número 1 quem é, a foto número 2 quem é, e assim por diante. E compararam. Esse é um estudo, viu, Fábio? Foi publicado, inclusive, no Circulation, muito gozado. Olha aí. Bom demais. Então, eles fizeram o seguinte, a turma que fazia atividades físicas e que chegava entre 65 e 90 anos, mesmo os dois grupos tinham de 65 a 90 anos. A turma da atividade física errou em torno de 25 a 30% dos nomes dos artistas que estavam lá. A memória. 25 a 30%. A turma do sedentário errou em 90%. Então, pronto, mais um aviso. A tua longevidade com saúde é ter boa memória também.
Aquele que faz atividade física, por incrível que pareça, está saindo do trabalho agora, como se fosse novidade. Isso foi há 15, 20 anos atrás, viu, Fábio? Que saiu publicado. A turma do exercício tinha melhor memória. Olha que coisa louca. Melhor memória. Estavam em atividade. Estavam lembrando do nome dos artistas. Poxa, dos artistas da época deles, evidentemente. Então mostrou que há diferença realmente. Há uma grande diferença. Bom para o coração, para a alma e para a memória também, né, professor? E para a perna também, para não tropeçar, cair e bater a cabeça no chão. Exatamente. Ou seja, a atividade física realmente é fundamental, como diz aqui o nosso programa Saúde e Longevidade, para quem quiser ter uma vida longeva e saudável, né, professor? Exatamente. E olha, não deve se utilizar. Uma outra bobagem que está correndo aí na internet, a internet olha, uma coisa doida mesmo. O que tem agora de moda é tomar vitamina de monte, tomar algum tipo de suplemento sem nenhuma noção. Eu quero tomar, vou tomar whey protein, vou tomar creatina. Muito bem, é ótimo, mas para quê? Você tem noção do que você quer fazer? Para que serve? Se você não fizer atividade física, você está enchendo o saco vazio que vai ficar no canto. Não serve para nada. É muito importante que a gente associe certos suplementos com orientação médica, mas não de picareta, né? Médico, né? Porque picareta está cheio por aí, né? Geralmente eles estão sempre bonitões, com um escritório maravilhoso, assim, uma coisa hollywoodiana. Aliás, outro dia pegaram uma pessoa aí, um profissional desses que fazem coisas não muito certas, vamos chamar assim. Então tem que tomar cuidado. Na verdade, você vai usar algum suplemento ou alguma vitamina, você tem que conversar com o seu médico de confiança. Pergunta para ele, eu preciso? Se você come um bife 2 vezes por semana, um bife de carne vermelha, precisa tomar whey protein também? Se você come ovo todos os dias, que é uma indicação hoje para longevidade, você está bem? Então as pessoas têm que lembrar, a melhor fonte de vitamina, Marcela, sabe onde é? A feira. Eu adoro. Hoje é dia de feira para mim. Então, uma bela saladona colorida, isso aí o Fábio sabe mais do que eu, uma bela salada colorida, você vai ter muito mais as tuas suplementações do que não precisa gastar dinheiro na farmácia. Gasta dinheiro em festa, em cinema, mas não precisa gastar em farmácia. Doutor Nabil, vamos fazer o seguinte, aqui a gente tem uma pausa, eu não sei se o senhor é ouvinte da CBN. Aliás, o senhor conversa conosco de onde, doutor? São Paulo, e eu sou fui muito amigo do Paulo Galvão, que faz a madrugada da CBN. Ele era meu colega de colégio arquidiocesano, os irmãos maristas. Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa por conta do repórter CBN que chega trazendo as principais notícias do país a cada meia hora, mas é claro que na sequência o senhor volta, tem muito assunto. Doutor, tem muita pergunta chegando aqui da nossa audiência. A gente segue. Tá agradando aí. E muito, doutor, não sai daí não. Rapidinha pausa, segue aí, professor. Fica aí esperando a gente. Você acompanha o repórter e na volta mais saúde e longevidade nessa sexta-feira aqui na nossa CBN Cuiabá. 25, seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, sempre já entrou para a agenda da sua vida, né? A gente fecha a saúde, colocando saúde, a gente fecha a semana, melhor dizendo, colocando saúde e longevidade como prioridade, lembrando você da importância de cuidados essenciais para que você tenha vida longa e sempre com muita saúde. O nosso anfitrião é Dr. Fábio Argenta, cardiologista, e o nosso convidado hoje é Dr. Nabil, cardiologista, médico do esporte, uma simpatia. Gente, o que ele é? Reconhecido, admirado, médico de São Paulo, né, doutor? E conversa conosco com essa simpatia. O senhor está ganhando aqui a admiração e os corações aqui dos mato-grossenses, viu, doutor? Que legal, eu fico muito contente. A gente tem que ser o que a gente é, né? Então, se Deus quiser, temos que transmitir para as pessoas que ser feliz também leva para a longevidade, viu? Gostei. Isso mesmo. Doutor Fábio, por favor. Então, estamos conversando com o Dr. Nabil Goraieb, ele que é médico do esporte, cardiologista, e
Vamos lá, professor. Eu pretendo começar atividade física, que nunca é tarde, né, para começar uma atividade física. Você que está nos ouvindo, sedentário, uma simples caminhada pode salvar a sua vida. Professor, o que o indivíduo que vai iniciar uma atividade física, como recomendação, o que ele precisa fazer para cuidar do seu coração? Eu vou contar uma outra história. Saiu um trabalho feito no Havaí. Todo mundo já ouviu falar do Havaí, que é um lugar assim paradisíaco, maravilhoso, coisa mais linda do Pacífico. Então foi feito um trabalho em Honolulu, publicado na Circulation, por um autor chamado Hakim. Eu lembro bem porque o nome dele em árabe quer dizer cientista, olha que coincidência. Ele pegou japoneses que foram morar no Havaí, a colônia japonesa, o povo japonês, é um dos mais ativos para a longevidade. Você vê que eles são pessoas que fazem exercício direto, desde que nasce até o fim da vida. Eles foram morar no Havaí, então eles selecionaram indivíduos entre 75 anos e 95 anos. Quem andava meia hora por dia e quem não andava nem meia hora por dia. Depois de 5 anos de acompanhamento, perceberam que quem andava, não é correr nem puxar ferro, todos os dias, tinha mais ou menos 45% menos doença cardiovascular no idoso. Quer dizer, você não precisa começar a fazer, tem que começar, mas não precisa começar com 12 anos. Se começar com 65, com 75, ainda é tempo. Fazer atividade física, caminhada. E eu recomendo que, primeiro, as pessoas por faixa de idade, doutor Fábio. Por quê? Uma pessoa, a Marcela, né? Marcela. A Marcela, que é uma jovem, ela quer fazer esteira ou quer fazer bike na academia. Ela tem que fazer os exames próprios para quem vai fazer esteira e academia. Agora, vai lá a minha avózinha, de 90 anos, eu vou fazer todos os exames? Não. Vou fazer. O que ela vai fazer de exercício? Ela vai fazer caminhada, vai andar no parque, vai tomar um sorvete numa lanchonete, coisa simples. Então, o exame dela é compatível com a idade e com o que ela vai fazer. Eu vou correr a meia maratona ou a maratona de Cuiabá. Peraí. Primeiro, tem que treinar no mínimo 4 meses antes. Não adianta resolver fazer a maratona começando a treinar 15 dias antes. Não vai acontecer nada. Você vai acabar arrumando uma encrenca. Então, tem que fazer uma avaliação clínica para ver se você está em boas condições de aumentar a velocidade, aumentar a frequência cardíaca. Então, tem que fazer uma consulta clínica e um eletrocardiograma no mínimo. Puxa, aqui no SUS não dá para fazer mais nada. Bom, pelo menos consulta e eletrocardiograma no mínimo. E vamos ver se você tem diabetes, se você tem colesterol, que é exame simples de sangue. Não, eu vou fazer a maratona de Buenos Aires agora em junho. Espera aí é diferente. Você vai fazer o teste ergométrico, você vai fazer um ecocardiograma. Quer dizer, ele tem que fazer de acordo com a atividade física. Lá no São Paulo Futebol Clube, nós estamos lá em Cotia também. Lá é interessante. Lá é um lugar que tem 8 campos de futebol, ficam lá treinando 420 garotos, desde sub-9, que eles chamam, até 20 anos de idade, que é o sub-20. De 0,9 até 12, não faz exames, faz consulta, eletrocardiograma e alguns exames de sangue. A turma de 12 anos para cima faz todo o pacote porque eles são federados. Eles são quase profissionais já, estão se preparando. Então, o esquema de avaliação é diferente. Eu quero ir para a academia, eu quero emagrecer. Você vai passar no seu clínico, no seu médico, vai fazer uma avaliação que inclua avaliação cardiológica, eletrocardiograma e de acordo com que você vai fazer uma esteirinha básica ou você vai fazer uma ultramaratona. Né? De acordo com... Eu vou fazer crossfit. Espera aí.
o CrossFit precisa passar no ortopedista. Infelizmente tem. Por quê? Porque tem gente que tem um comecinho de hérnia de disco e vai arrumar uma encrenca no CrossFit, pode ficar até paralítico. Meu marido, o Paixão, tem lá em casa, doutor, eu sei. Olha aí. Tá vendo? E é uma coisa também importante lembrar, que eu acho que agora que eu lembrei, Fábio, as pessoas muitas vezes vão no médico e falam assim, eu tô com um pouquinho de pressão, 14/9, eu tô com um pouquinho de colesterol, 200. Gente, só vai ter complicação quem tem um pouquinho no mínimo. Não tem que ter nada, tem que estar tudo controladinho. Quando você pega o carro para ir pescar lá em Dourados ou em Bonito, você não vai sair com o carro assim, vai pôr gasolina, vai ver o pneu, vai ver se tem água no radiador, nem sei mais se usa isso, hoje já tem água, mas pelo menos você vai olhar se o carro está em condições. Se você vai correr, vai fazer um esporte, você tem que fazer tudo que dê direito a ter um bom esporte. Não adianta você achar, eu acho que eu não tenho nada. Esse acho aí, você vai conversar com o Papa Francisco depois. Não vai dar certo. É muito individualizado, né, professor? Muito individualizado, né? Até o ouvinte nos pediu aqui, tenho mais de 50 anos, quero começar a atividade física. 50 anos já envolve uma avaliação mais minuciosa, né? Um pouquinho mais, além do teste ergométrico, né, professor? Vou só mandar um abraço, professor, antes da sua resposta, se o senhor puder também, a Pedro Lima, o nosso ouvinte, que sempre participa do Saúde e Longevidade, deixa a sugestão e ele está fazendo a pergunta direto para o senhor. Oi, Pedrão, tudo bem aí? O que você faz? Ultramaratona ou corrida de rua? Então, é importante lembrar que, na verdade, a gente sempre tem que focar no indivíduo. A medicina atual está ficando perigosa. Os médicos recém-formados, muitas vezes, nem sequer põem a mão no paciente, e é um erro. A medicina é sentar, escutar o paciente, examinar e saber, por exemplo, o Fábio vai correr a maratona de Boston ou de Nova York. Muito bem, Fabião, você se preparou 6 meses antes, você arrumou uma assessoria, foi treinando e tal. Muito bem. E você vai para Nova York. Chegou lá em Nova York, 40 de febre. Você pagou avião, hotel, restaurante, gastou dinheiro, uma semana, chega lá com 40 de febre. Você corre ou não corre? Vai dar, não. Não corre. Não vai, né, doutor? Aí o cara fala, doutor, eu gastei uma fortuna, 5 mil dólares, 10 mil dólares, vou chegar aqui e não vou correr. Falo, não. Por quê? Porque você está doente. Então, tudo tem que ser levado em conta. Não adianta você passar por nós, fazer o exame, está maravilhoso. Você levou o atestado bonitão. Chegou no lugar com algum problema médico, o colesterol não está bem controlado, a pressão não está bem controlada, eu estou com uma amidalite, para o jogo. Não adianta. Nós não somos invencíveis, super Capitão Marvel, não. Não vai ter isso. Você vai pagar a conta, vai virar nome de rua se você morrer. Então, cuidado. Toma essa. As pessoas... Então, respondeu o Pedro. Respondeu o Pedro, e eu estou aqui, tem muita pergunta, doutor, vai me desculpar, mas eu vou colocando, tem mais de 10 aqui na fila, Bora. E as pessoas cobrando. Eu gosto de falar muito, meu Deus. Olha só, tá perguntando aqui, é o David, se quem já teve infarto pode e deve fazer exercício e qual? E aí, professor? Sempre. Uma das ferramentas do tratamento do infarto ou das doenças cardiovasculares é a atividade física. E não precisa malhar, puxar ferro, correr maratona. Precisa fazer atividade física. E é composta de 3 itens. Atividade cardio, que eles chamam, ou aeróbica, que é esteira, ou nadar, ou pedalar. Vai fazer também... vai fazer exame de musculação. Não é puxar ferro para ficar bombado. É para ter força muscular, principalmente nas pernas. E em terceiro, equilíbrio, que é a propriocepção. Subir em cima daquelas boias, ficar equilibrado. Tudo com orientação do profissional de educação física. Não se meta a fazer sozinho, sem saber. Por quê?
Porque eu mesmo resolvi fazer outro dia uns negócios na perna de exercício, me deu uma bela distensão muscular. Para quê? Porque eu estava pisando torto. Tá vendo? E eu aprendi uma coisa com o meu saudoso pai, ele morreu com 95 anos. Ele tropeçou 2 vezes num desnível do quintal de 1 centímetro. Olha, mas como é que é isso? Então, presta atenção na ponta do sapato dos seus familiares mais idosos. Se tiver gasto a ponta, ele está tropeçando, está arriscando o pé no chão. Qualquer desnível leva você a cair de nariz no chão e vai se estourar. Se estourar só o nariz é pouco, mas pode estourar a cabeça também. Então, cuidado, tem que treinar a perna para levantar as pernas. Perfeito. Tem muita mensagem. O senhor Milka quer falar com o senhor. Vamos soltar o áudio, doutor? Bora. Posso? Vamos embora. Parabéns aí, Rádio CBN, pela entrevista. Estou aqui admirando o que o professor está falando, o que o nosso doutor de bancada está acompanhando aí, esse bate-papo proveitoso. E dizer o seguinte, que eu estou gatinhando, estou com 61 anos, mas essa semana eu faltei 3 dias na academia por motivos de força maior, não por falta de vontade. Cara do céu, já fiquei revoltado, porque eu saí da minha rotina de exercício físico. O dia que você não vai na academia, pula um dia, vai no outro, você nota a diferença na hora de fazer os exercícios. Mas parabéns aí, professor, eu acho que a gente tem que fazer isso mesmo, fazer as caminhadas, ir na academia, malhar, não que eu queira ficar um garoto de propaganda, mas para manter justamente isso que o senhor acabou de colocar. Quanto mais exercício, mais longe a gente vai. Um grande abraço aí para o senhor, professor, para o nosso doutor de bancada aí e para essa rádio maravilhosa que eu ouço todo dia. Ganhou meu coração, Milka. Simples Perfeito. assim. Ai, tá certíssimo. É importante lembrar que, para todo mundo lembrar disso, nós temos que fazer uma média de 180 minutos por semana de exercício. Esse número não é um número bonito escolhido porque alguém gosta do número 8, é porque foi testado que entre 150 a 300 minutos você tem benefício. Se você, Marcela, fizer exercício no domingo, e só faço de sábado e domingo que eu não tenho tempo durante a semana, quanto tempo dura o benefício do teu exercício, você sabe? Não sei, doutor. 48 horas no máximo, ou 44 horas. Quer dizer, na terça-feira já zerou. Para você ter efeito acumulativo, você precisa manter um certo ritmo de dias. Quer dizer, dia sim, dia não. Indivíduos com mais de 50 anos não devem fazer exercício todos os dias, não é bom, porque gasta e não dá tempo de recuperar. E essa recuperação precisa de um dia de descanso. E recomendo mais, você quer fazer às vezes 2 dias de aeróbica lá, cardio, faz um outro dia de natação. Alterna solo com água, porque o corpo vai se beneficiando. Olha que bela dica aí. Eu entrei nessa, viu? 50 Eu vou pedir o contato do senhor para o doutor Argento para a gente conversar mais vezes. O senhor está compartilhando muito conhecimento e sabedoria aqui com a gente, doutor. Olha só, doutor, tem muita pergunta, eu vou tentar entregar o máximo. Agora, quem pergunta aqui é o Francisco sobre o uso de frequencímetro ou o smartwatch, né? Aquele relógio. Se a gente pode confiar se é um bom aliado para esse controle cardíaco aqui, doutor. Bom, antes de mais nada, olha, o meu Instagram, Nabil Goraev, pronto. Eu preciso fechar 10 mil, já estou com 9.700. Não, nós vamos fechar isso hoje. Bora lá, galera. Segue o doutor agora, gente. Nabil Goraev, pronto. Deixa eu falar, o frequencímetro é um negócio interessante, é muito interessante. Por quê? Você vai saber, nos exames que você fez com o Dr. Fábio, qual é o teu limite de frequência cardíaca, de pulsação? Se é 160, 130 ou 120. E o aparelhinho, o relógio, ele é medidor, ele mede por infravermelho. Ele dá muito erro, mas ele dá uma marcação que interessa para nós. O melhor é aquele de cinta, porque o de cinta, viu, Fábio, ele capta a eletricidade do coração. Vamos dizer assim, os vetores elétricos. Enquanto o reloginho, Marcelo, ele faz infravermelho. Se você mexer muito o punho,
você acaba dando distorção. Agora, é proibido, gente, é proibido ver a pulsação pela carótida. Se você ficar correndo, fazendo assim, você vai mexendo, pode acontecer de você desabar no chão, ter uma síncope e ter uma complicação cardíaca grave. Nunca é aquele modo antiga, né, que a gente fazia, vamos medir a pulsação pela carótida. A carótida, às vezes, ela pode ter uma plaquinha de gordura e na hora que você põe o dedinho, você comprime, diminui a circulação do cérebro, bal. Então, carótida, para o ouvinte entender, é no pescoço, né, professor? Então, ficar evitar medir a pulsação ali no pescoço, né? O jeito é, ou se ele não tiver dinheiro para comprar um smartwatch, ele pode pôr a mão aberta no peito, espalmada no peito, e contar a pulsação. Se você vai contar o pulso pela mão, às vezes é complicado, porque tem tendão atrapalhado, às vezes não sabe. Sempre a artéria que a gente mede é do dedão. Aqui a artéria radial chama do dedão. Mas o melhor mesmo é você ter um frequencímetro, junta dinheiro e compra um frequencímetro, que é melhor, aquele de cinta que põe no peito. Tá vendo? Doutor Fábio Argenta, nós temos 3 minutos finais e eu vou deixar claro nas mãos do senhor que tem competência de Vamos rodar sobra. mais alguma? Tem aqui. Ouvinte? A prioridade é ouvinte, né, professor? Ó, tem audiência aqui em Rondonópolis, ó. Rondonópolis, vamos lá. Muito boa tarde, Marcela. Estamos assistindo vocês pelo YouTube aqui em Rondonópolis. A audiência é gigantesca aqui na região, viu? Parabéns a vocês. Aqui é o Pepe Costa de Rondonópolis. Tá vendo? O PP de Rondonópolis. E agora acho que é a última mensagem, né? Marcela, quem pergunta é o Maurício Aguiar. Marcela, exercício bom... Muita gente diz exercício é bom para o coração. Mas qual é o melhor exercício mais seguro, tendo em vista aí o coração, os problemas cardíacos, os benefícios para melhorar? Será que o senhor consegue eleger um exercício que é mais completo? O Maurício está perguntando aqui. Tem que associar o exercício aeróbico, que é caminhada, corrida, ou bike ou natação, de acordo com as suas condições. Segundo, fortalecimento muscular. Gente, tem que andar, tem que levantar a perna. A turma que não levanta a perna, porque a coxa está muito mole, está fraquinha, vai tropeçar. E o que mata os velhos é queda e vento frio. Então, evita a queda, pelo menos. Olha... Deixa eu colocar aqui, o Antônio está dizendo, Marcela, pergunta sobre a creatina. Eu estou bebendo, muita gente está falando para eu parar de tomar creatina. O que o doutor acha da creatina para o coração? Pode tomar creatina, doutor? Pode, ela é uma proteína. O problema é ela vem da galinha, do frango. Então tem duas formas. Se você precisa, porque você não consome bem proteínas, você faça com informação com nutricionista, que vai te dizer, geralmente é 1,2 gramas por quilo de peso por dia. Mas tem que ser feito uma avaliação que o teu rim está funcionando bem, porque a creatina sai no rim, se o rim não estiver bom, pode atrapalhar um pouquinho. Tá vendo? Pessoal, eu vou dizer aqui de novo, ó, Nabil Gorayeb, com G-H-O-R-A-Y-E-B. Nabil Gorayeb é o Instagram do professor. O meu é Dr. Fábio Argenta e vou dar mais um, coração.sbc, que é o Instagram da Sociedade de Cardiologia para o público, né? Coração.sbc. Professor, a gente fica muito honrado de tê-lo aqui. Certamente traremos novamente, é uma enxurrada aqui de perguntas. Eu acho assim, o nosso ouvinte precisa entender. Atividade física, o professor Nabil falou que tem que ser individualizada. No mínimo, a consulta médica, examinando, né? Auscultando e fazendo um eletrocardiograma. Isso é o mínimo para atividade física. Conforme a idade, conforme os problemas, conforme se eu vou correr uma meia maratona ou uma maratona, vai aumentar a quantidade de exames com certeza. Do outro lado, o professor está nos dizendo, não basta fazer só o aeróbico, ou seja, só o cardio, tem que fortalecer o músculo também. Acho que são dicas fundamentais que ficam aqui, professor. E deixo aqui minha despedida para o nosso ouvinte, um beijo para Marcela, minha colega aqui, que tanto aprendo com ela, e deixo as mensagens finais para o professor, que falta 30 segundos aí, mais ou menos, né, Marcela? Obrigada, doutor. Deixa a sua mensagem final antes que a gente estoure mais o nosso tempo. Lembrar sempre, exercício não mata.
O que não mata são doenças e uso de drogas proibidas, anabolizante principalmente. Muito obrigada, doutor. Que honra fechar a semana conhecendo o senhor, ouvindo e aprendendo. Muita saúde, vida longa para o senhor, que a gente fale mais vezes. Realmente compreendi o porquê o senhor é tão admirado, tanto conhecimento com simplicidade, com carisma. Obrigada, doutor. Adoramos. Beijo, professor. Obrigado. Te chamo para o nosso podcast da Sociedade de Cardiologia. Até mais. Até mais, doutor. E assim a gente vai se despedindo. Obrigada, doutor Fábio Argenta. Obrigada a você, ouvinte.